Bem-vindos mais uma vez ao canal do Ponto de Vista da Segurança. Meu nome é Vinícius, sou engenheiro de saúde e segurança e o tema de hoje é o diagrama de Ishikawa, também conhecido como espinha de peixe. A gente vai aplicar esse diagrama de Ishikawa aqui do ponto de vista da segurança, né? na perspectiva da segurança, né? Para fazer a investigação da pandemia no Brasil. Ou seja, nosso objeto de estudo é a pandemia no Brasil. Explicando como funciona essa ferramenta. Essa ferramenta você seleciona um evento específico, né, um problema específico, um acidente específico, e analisa quais são os aspectos que têm relação de causa com esse determinado problema, né? Na disciplina de segurança, esse diagrama de Ishikawa também é conhecido como diagrama de causa e efeito, né? Porque ele está analisando um determinado efeito, um determinado problema, né? E buscando as suas causas, né? A partir de um determinado efeito, buscar as causas desse respectivo efeito. O ponto forte dessa ferramenta, né, é que ela analisa diversas causas, né? A relação de diversas causas com um único problema. Ou seja, né, a gente abre a cabeça, né, para as possibilidades aí de causas e não fica limitado a analisar uma única causa para um efeito, né? A gente sabe que os acidentes, como por exemplo os problemas, né, acontecem de maneira dinâmica, né? A interação de vários fatores que vão levar a esse problema não acontece por uma única causa. Então esse é o grande ponto forte dessa ferramenta, né? Que ela abre a cabeça, abre a análise para diversos aspectos, né? E faz as relações desses aspectos com esse problema. No caso aqui, eu selecionei o problema como sendo o colapso do sistema de saúde, que é quando o sistema de saúde já está sobrecarregado, totalmente sobrecarregado com relação à sua capacidade de atendimento, e as pessoas, as vítimas do coronavírus, passam, né, as novas vítimas, né, que sofrem os agravamentos e necessitam de atendimento, passam a não ter, né, essa demanda passa a não ter atendimento, e rapidamente esses agravamentos evoluem para óbito, né, porque o atendimento é extremamente importante, o atendimento ser feito imediatamente quando o quadro passar de um limite tolerável, o quadro clínico passar de um limite tolerável, que ao meu ver é quando a vítima do coronavírus passa a ter dificuldade de respirar, que aí a partir desse momento já se tem pouco tempo, né, para ter o atendimento e tomar as providências adequadas, né, porque para 90% dos casos, né, a gente cansou de ver nas últimas videoaulas, a Covid-19 se manifesta na forma de uma gripe comum. A pessoa que contrai o vírus tem a percepção de uma gripe comum, mas em 10% dos casos que sofre agravamento, precisa do atendimento do sistema de saúde. E quando esse sistema de saúde está sobrecarregado, as novas vítimas passam a não ter atendimento. E aí está o grande problema, né? Porque sem atendimento a doença evolui com muita velocidade para os estados mais graves e até o óbito, beleza? Muito bem. Para analisar esse problema, eu selecionei 6 aspectos com relação ao sistema, né? Tem que ter algum nível para estabelecer relação de causa com esse problema. Então, os aspectos que eu selecionei foi o clima organizacional, a cultura de segurança no país, no Brasil, a liderança do Brasil no momento da pandemia, a severidade do vírus, a transmissibilidade do vírus, da pandemia, e os recursos existentes no país no momento da pandemia. Começando aqui pelo clima, esse clima não é o clima atmosférico, o clima geográfico, esse clima é o clima organizacional, que se resume, a gente pode entender o clima organizacional como um sentimento coletivo. Esse sentimento coletivo, né, ele motiva alguns comportamentos específicos dependendo de qual for. Pode ser medo, alegria, raiva, enfim. Então a consideração que a gente pode fazer de relação entre o clima organizacional no momento da pandemia com o problema, né, do colapso do sistema de saúde é que, devido a uma forte polaridade política, implicou
e um desencontro de informações para o tratamento do risco. Dependendo da fonte da orientação, dependendo da fonte da informação, orientava-se determinada conduta, determinado comportamento, e uma fonte oposta orientava uma conduta oposta, né? E esse desencontro de informações gerou várias incertezas, né? Um desencontro muito grande. Metade da população com uma conduta tal, com um comportamento tal, com relação ao risco de infecção, ao risco que a pandemia oferece, e um grupo oposto, né? Praticamente é metade da população com um comportamento também oposto. Então a gente viu que isso foi um grande problema, né? A falta de padrão de comportamento coletivo, e muito provavelmente essa falta de padrão se deu em função, a gente pode estabelecer essa relação, né, com a polaridade política, a tensão, o sentimento coletivo no momento da pandemia de tensão política, né? A gente veio um processo de renovação política com relação a anos anteriores, que a gente viveu um monopólio político. Eu não sou especialista em política, mas do ponto de vista da segurança, né, essa insegurança com relação, essa tensão com relação a esse momento político, né, tinha uma forte polaridade entre dois grupos opostos da população, quase que dividia toda a população em apenas duas partes, como se houvesse apenas dois tipos de pensamentos diferentes. Porém, né, eu acredito que essa relação exista com relação ao colapso do sistema de saúde, né? Porque esse comportamento desencontrado, né, de informações, a falta de padrão de comportamento, pode sim ter proporcionado muitas transmissões, né? Outro fator que a gente vai analisar é a questão da cultura, né? A cultura do ponto de vista da segurança. E a consideração que eu trouxe aqui para vocês, né, entre a cultura com relação à segurança e o colapso do sistema de saúde, a cultura no Brasil com relação à segurança, é que a consideração que a gente pode fazer que aqui no Brasil há uma alta valorização do trabalho, do entretenimento. Somos um povo muito alegre e também muito trabalhador, em detrimento dos sistemas da saúde e da segurança. Não é de hoje, né? O sistema de saúde é muito precário, a gente já tem dificuldades de atendimento desde antes da pandemia, isso sempre aconteceu. Eu já tive experiências muito negativas quando eu tive necessidades de atendimento no sistema de saúde. Então, a gente já pode observar que a saúde sempre teve menos valor do que outras funções do sistema, né? A questão do trabalho, né? O brasileiro realmente é um povo muito trabalhador, gosta de trabalhar, faz questão de estar trabalhando. E a questão do entretenimento, que o brasileiro também é o país da festa, é o país do carnaval, e aqui, o brasileiro também faz muita questão do entretenimento, mesmo que essas atividades de trabalho e entretenimento vão oferecer riscos de contaminação, riscos de agravamento da pandemia, né? A gente viu isso acontecer sem sombra de dúvidas no país inteiro. A questão que envolve a liderança, essa é a parte um pouco mais polêmica, né? Eu nem gosto de falar muito da questão da liderança, ainda mais quando se trata do Brasil, porque é uma questão por causa do clima, né? Essa tensão que existe, essa tensão que causa essa polaridade política. É difícil de falar da questão da liderança, porque uns vão defender, outros vão criticar, inclusive mesmo que eu esteja falando do ponto de vista da segurança, eu não tenho nada pessoal com as atuais lideranças de nenhum sistema, mas é necessário a gente analisar a liderança do Brasil nesse momento da análise, porque a liderança sempre tem um forte poder de influência sobre todo e qualquer evento de acidente, e nesse caso desse problema, na minha opinião, foi o que foi determinante para a situação que vivemos nesse momento. A consideração de relação que eu vou fazer entre a liderança e o colapso do sistema de saúde é que a liderança teve um comportamento de despriorização da emergência. Que emergência? A pandemia.
pandemia é uma emergência mundial e toda emergência deve ser tratada como prioridade máxima para contenção dos danos, mitigação dos danos o mais rápido possível. E como essa emergência não teve prioridade por parte das lideranças, enquanto a pandemia se alastrava e destruía o país inteiro, né, causando o colapso do sistema de saúde em várias cidades, em várias regiões, a liderança estava preocupada com transposição de rio, estava preocupada com reforma política, que no momento de uma emergência são assuntos secundários, são importantes, mas deve-se dar prioridade de atenção à emergência, né? Porque ela está causando danos em alta velocidade, está propagando os danos e provocando aqui o colapso do sistema de saúde em várias cidades, em várias regiões. E outra questão também da liderança que influenciou bastante, ao meu ponto de vista, na questão do colapso do sistema de saúde, foi a descentralização do comando em função da divisão de poderes existente no país, poder legislativo, executivo e judiciário. Houve um desencontro também, uma divergência entre a liderança executiva e a liderança do judiciário, e o judiciário descentralizou o comando, dando autonomia a todos os subsistemas existentes no país, no sistema macro, no país. E essa descentralização também colaborou com a despadronização de conduta, despadronização de comportamento, que também pode ter influência no alto número de pessoas contaminadas, né? Então perdão da palavra, né? A liderança fez muita lambança em função da pandemia quando a gente está analisando do ponto de vista da segurança. Para mim é que é um aspecto que tem relação mais forte, né, com o colapso dos sistemas de saúde do país inteiro. Sem me apegar muito para falar da liderança, para não ser polêmico, vamos seguir aqui com a severidade. Com relação à severidade do vírus, a consideração que a gente pode fazer é que 10% dos contaminados sofrem agravamentos. Esses 10% aqui, a maioria desses 10% que sofrem agravamentos, a maioria das pessoas que sofrem agravamentos são aquelas classificadas como pessoas dos grupos de risco. Os principais grupos de risco já foi amplamente divulgado, né? São as pessoas com idade avançada, acima de 60 anos, e pessoas com comorbidades, que já lutam contra doenças pré-existentes, como diabetes, pressão alta, disfunção respiratória, enfim, as pessoas que já têm alguma doença, já lutam contra algum outro tipo de enfermidade, a maioria delas sofrem os agravamentos, né? Elas estão mais expostas a danos maiores. E até o momento, né, no dia que eu desenvolvi essa lousa, foi na terça-feira, hoje é quinta-feira, o dia da gravação. No momento que desenvolvi essa lousa, tínhamos 127 mil óbitos no Brasil inteiro. São dezenas de milhares de pessoas que vieram a óbito, né, muito em função desse problema aqui, né, que não tiveram atendimento. O vírus se propagou para um número muito grande de pessoas, né, que a gente vai falar aqui no próximo tópico, e o sistema não foi capaz de dar atendimento a muitas dessas pessoas aqui, desses 127 mil óbitos, infelizmente. O próximo aspecto é a questão da transmissibilidade. Esse aspecto é importante. A relação aqui com o colapso do sistema de saúde é que 2% da população total do Brasil testou positivo, ou seja, 4,15 milhões de pessoas já testaram positivo para o novo coronavírus. É um número muito grande, porque se trata de apenas meses de propagação e já atingiu uma parcela muito considerável da população no país inteiro. Essa transmissibilidade acontece com muita facilidade porque trata-se o novo coronavírus, o SARS-CoV-2, é uma nova cepa de vírus, ou seja, é um RNA que o sistema
imunológico do ser humano, nenhum conhece, nenhum identifica esse vírus. Então os organismos das pessoas não têm anticorpos para impedir a propagação desse vírus por entre o organismo. Então o vírus, a qualquer indivíduo suscetível, qualquer indivíduo que não tenha anticorpos, ou seja, os recuperados aqui, ó, são os únicos que possuem anticorpos nesse momento, que podem ter contato com o vírus e não vão manifestar, e tem maior chance de não manifestar os sintomas, porque eles já desenvolveram os anticorpos. A única forma de desenvolver os anticorpos é tendo contato com um agente agressivo, ou através das vacinas, né? Que nada mais é que uma fração do vírus, da forma do vírus, da cepa do vírus, onde o organismo é estimulado a produzir esses anticorpos. Então, no caso, os outros 98% da população total do Brasil, provavelmente você, que ainda não se contaminou, não é totalmente suscetível à contaminação e à multiplicação do vírus no próprio organismo, porque não tem anticorpos. Então, é fácil de entender por que a transmissibilidade é alta, né? E a transmissão acontece, todos nós estamos cansados de saber, pela ampla divulgação por todas as mídias, as transmissões ocorrem semelhantes a uma gripe, né? A partir do momento que uma pessoa suscetível tem contato com gotículas contaminadas, oriundas de uma pessoa contaminada, oriundas de um vetor, esse vetor vai estar, ao falar, ao tossir, ao espirrar, liberando gotículas contaminadas no ambiente. E essas gotículas contaminadas, ao entrar em contato com uma pessoa suscetível, ela vai se desenvolver nesse organismo, vai se multiplicar nesse organismo, e essa pessoa também vai passar a ser um vetor e contaminar outros ambientes, outras pessoas com as suas gotículas com vírus presentes, contaminadas com vírus. Beleza? Então essa é a consideração, né, que a transmissibilidade é realmente muito alta, né, tem uma forte influência aqui com o colapso do sistema de saúde, e muitas pessoas foram atingidas com isso, né, todas as pessoas são suscetíveis, então muitas pessoas, além de se contaminarem, também estão contaminando outras pessoas, né, então a transmissibilidade é um fator importante também, ao meu ver. O último aspecto é a questão dos recursos existentes no Brasil durante a pandemia. É uma consideração que eu trouxe aqui de relação com esse problema, né, a questão dos recursos do Brasil com relação ao colapso do sistema de saúde, é que no Brasil o número de internações por síndrome respiratória aguda grave é 15 vezes maior com relação ao ano anterior, ao ano de 2019. Ou seja, se no ano de 2019 teve aproximadamente 2.000 internações por mês nos meses mais críticos, no ano de 2020 houveram uma média de 30.000 internações por mês nos meses mais críticos. Ou seja, né, o Brasil tinha uma capacidade de atendimento muito reduzida com relação à demanda que foi gerada. Então a questão dos recursos, teve os recursos para os atendimentos, né, para aumentar a capacidade do sistema de saúde, foram adquiridos com urgência, muitos deles, em muitos casos, com um grande atraso, né, o sistema já estava em colapso quando o sistema repôs a capacidade de atendimento. Então a questão dos recursos que também foram investidos, né, claro que os recursos também têm relação aqui com o sistema organizacional, com o aspecto com o fator organizacional, mas os recursos foram investidos, a maior parte deles, em remediar a pandemia, e muito pouco se investiu até o momento, muito pouco ouvi falar em investimentos com relação à prevenção, né? A questão de fazer o rastreamento do vírus, fazendo testagens nas pessoas que tiveram contato com as pessoas que testaram positivo recentemente, claro, né? Isso seria uma forma de fazer o rastreamento do vírus.
Muito pouco eu ouvi falar em investimento em isolamento de pessoas contaminadas para manter essas pessoas contaminadas longe de vetorizar, longe de transmitir para pessoas suscetíveis, né? Isso, se fosse feito no começo, teria uma alta chance de dar certo, uma grande probabilidade de dar certo, né? Fazendo isolamento de vetores, né? Impedindo que esses vetores circulem por entre pessoas suscetíveis. Muito pouco ouvi falar também em oferta de serviços em domicílio, né, para evitar que as pessoas se exponham, oferecer novas adaptações à condição da pandemia, né, oferecer condições de entrega, oferta de serviço por teleatendimento, enfim, né, são várias. Muito pouco ouvi falar por parte do fator organizacional sobre alguma atitude com relação a isso, né, da organização em prevenir os agravos, né, prevenir o avanço do vírus. Então, tínhamos uma capacidade muito reduzida com relação à demanda que estava por vir, né? Não sabíamos qual seria exatamente o volume da demanda no começo da pandemia, mas se tivéssemos investido em prevenir o avanço do vírus, com certeza a capacidade poderia ser suficiente e o colapso não aconteceria. Beleza? Aí tivemos que fazer investimentos de emergência em recursos de remediação, né? Investimentos em leitos de UTI com urgência, porque o sistema já estava em colapso, né? E qual que seria o custo disso, né? Com certeza um custo muito mais alto, né? Fora os óbitos que aconteceram, né? O custo desses investimentos de emergência é muito mais alto do que seria nos recursos de prevenção, com certeza. Então, como conclusão aqui no nosso diagrama de Ishikawa, né, a partir daqui, né, desse diagnóstico de relação de causas, a gente deve montar um plano de ação, né, em função de cada causa, montar uma resposta, um tipo de ação para prevenir, para evitar que esse problema, que essa causa provoque esse problema para cada um desses aspectos, né, mas a conclusão que eu cheguei aqui nesse exemplo que eu trouxe para vocês dessa investigação da pandemia no Brasil, né, como causa fundamental, foi o despreparo organizacional. O país, né, o sistema como um todo não tinha preparo nenhum para receber um vírus, né, o risco, para entrar em contato com esse risco, né? Então, o sistema quase não ofereceu resistência à invasão do vírus. E esse vírus ele só gera dano pelo grande número de pessoas atingidas, né? Quando trata-se de um número reduzido de pessoas atingidas, dificilmente provocaria o colapso do sistema de saúde, mas como muito pouco foi feito para impedir a invasão do vírus, para impedir o avanço, para impedir a transmissibilidade desenfreada, né? Um grande número de pessoas foram atingidas. E esses 10% que sofreram agravos foram mais do que suficiente para causar o colapso do sistema de saúde em várias cidades, em várias regiões, né? Então, a gente teria que trabalhar muitos fatores organizacionais. Possivelmente a gente começaria pela educação, né, nas escolas, em questão de valores, em priorizar a vida com relação a outros aspectos, né? Porque vida temos uma só. Outros aspectos, como por exemplo o entretenimento, pode esperar, né? Sempre há tempo para o entretenimento, mas não há mais tempo para a vida que se foi. Então, algumas prioridades precisam ser revistas. Essas alterações aqui na questão organizacional pode e deve ser promovido pela liderança, mas, sinceramente, eu não espero essa revolução cultural, revolução de valores partindo da atual liderança. Vamos aguardar os próximos anos, né? E se iniciado pela escola, talvez em algum momento uma liderança de valores mais fundamentais, talvez uma liderança diferente poderia sim tomar atitudes diferentes, mesmo que fizesse o uso da autoridade, mas que preservasse a vida dessas
quase 130 mil pessoas que se foram em função do vírus. O óbito é o pior dano que pode acontecer, né? O óbito é um dano irreversível, irreparável e imensurável, que influencia na história das pessoas. A gente deveria, sim, dar mais atenção à questão dos óbitos, né? Não tratar apenas como números. Esses números aqui são apenas um reflexo, né, do descaso de todo o país em geral, né? Claro que a partir da liderança tem um maior poder de influência, mas o descaso, né, de toda a população, de todo o sistema com a saúde, com a vida, né? Realmente lamentável. Os números é só um reflexo do que a gente já vive. Bom, pessoal, nesse clima meio de desapontamento, né? Que a gente está identificando algumas causas, e quando a gente percebe que essas causas são difíceis de fazer intervenções, né? Da gente intervir para solucionar, são causas difíceis. É claro que a gente vai continuar aqui nas videoaulas propondo soluções, mas a gente já identificou que quando é o problema grande que a gente está analisando, é uma questão organizacional, são problemas difíceis de intervir, difíceis de reparar, mas a gente vai continuar lutando, vai continuar acreditando que a gente vai transformar o Brasil num país melhor, beleza? Muito obrigado pela atenção de todos vocês, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Quem gostou, deixa o like, quem quiser fazer um comentário, por favor, deixa o seu comentário aí, compartilha, se inscreva no canal. Beleza, pessoal, muito obrigado, até a próxima, falou!